Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez a gente por aqui para contar para vocês o que é que vale a pena nesse Santiago de Chile. Gente, eu tô pensando hoje em contar para vocês um pouco sobre o porquê a gente tomou a decisão de seguir por esse caminho, de fazer tours mais personalizados, de criar agora os tours personalizados com grupos pequenos, e o que a gente tem aí pra frente, que tem um montão de coisa na cabeça da gente borbulhando, né? Então, eu queria conversar sobre a questão das vantagens do posicionamento de vocês fazerem um tour mais personalizado ou um tour num grupo pequeno. Porque, gente, às vezes a pessoa, eu sempre digo, né, tem vários tipos de viajantes, e dependendo do tipo de viajante, com mais experiência, com menos experiência, às vezes, de repente, são coisas importantíssimas que passam despercebidas, e a pessoa acaba podendo aproveitar melhor ou não, né, essa viagem. Então, eu acho fundamental. Hoje eu acredito que a gente tem 1000 ferramentas para poder desenvolver, obviamente, uma viagem um pouco mais informado, mas eu confesso para vocês que o que eu percebo no brasileiro, a gente, em geral, muitas pessoas ainda chegam aqui em Santiago assim, meio perdidonas, meio sem saber exatamente o que fazer. E aí, o que acontece? Quando a gente encontra muita informação na internet, também a pessoa acaba, como eu diria, informação demais, ela não sabe o que é melhor efetivamente dentro daquilo que ela está buscando. Então, eu acho que é fundamental a gente poder ajudar o cliente a entender o que é assim, importante para ele, em primeiro lugar, porque ele consegue definir qual que é o melhor tour que ele vai fazer, que tipo de passeio ele quer, enfim, e o aproveitamento dele nessa viagem de sonho, que normalmente a gente planeja muito tempo uma viagem, acaba fluindo e as coisas acontecem de uma maneira muito mais efetiva, né? Então, a razão de hoje é contar para vocês o porquê da vantagem da gente efetivamente fazer um tour mais personalizado, ou um tour pelo menos com um grupo menor. E isso, obviamente, pensando em divulgar para vocês o nosso trabalho como escapada, mas também para abrir os olhos de vocês no sentido de que tem coisas que, obviamente, você pode fazer sozinho e tá tudo bem, e isso é maravilhoso, e às vezes até é gostoso. Eu sempre digo, algumas coisas é melhor efetivamente o passageiro estar sozinho, porque você desfruta o lugar, você tem o teu tempo para fazer as coisas de acordo com o que você acha que são importantes. Enfim, gente, não tem nem o que dizer. E, por outro lado, tem coisas que são fundamentais da gente ter informação, da gente entender esse processo. Eu fiz aqui digamos, uma linha de pensamento para poder compartilhar com vocês, e eu quero colocar um pouco aí alguns pontos. Por exemplo, quando a gente para pensar que você tem uma experiência personalizada, a primeira coisa para mim que é importantíssima é a questão do tempo, tá? Isso para qualquer tipo de pessoa, no sentido de qualquer tipo de viajante, aquele viajante que tem recurso, o viajante que não tem recurso, todo mundo, o tempo é igual. Ou seja, se você não administrar o teu tempo de uma maneira efetiva, a sua viagem voa e você, com dinheiro ou sem dinheiro, acaba não aproveitando tudo que tem para aproveitar, tá? Então, assim, a primeira coisa, os tours personalizados são adaptados ao seu gosto e interesses, permitindo você explorar lugares que são lugares pontuais e atividades que você realmente quer fazer. E, gente, isso em si é um ponto altíssimo e importante, porque a partir do momento que você entende, você como agente, como viajante, como agente explorador do território, o que te interessa? Então, quando você tem um grupo pequeno ou quando você tem uma viagem personalizada, você vai moldar essa viagem de acordo com aquilo que te interessa, de acordo com o teu bolso e de acordo com aquilo que você está buscando para desenvolver nesse território, tá? Outra coisa que eu acho que é super importante quando você tem
Se você vai num grupo privado personalizado, você tem a flexibilidade, você tem a questão do tempo e você tem a questão do recurso. E essas três coisas são como um triângulo de base para você ter uma viagem de excelência. Se você quer um tour em grupo regular, ou seja, um grupo com outras pessoas, eu acho que uma das grandes vantagens quando o grupo é pequeno, primeiro é a socialização. Então você vai encontrar outras pessoas, e assim, gente, às vezes isso também para algumas pessoas pode ser um problemão, porque de repente você tem uma pessoa que não tá muito conectada com você, dentro do que você quer fazer, um quer tirar foto, o outro quer fazer uma experiência gastronômica, e se você cai num grupo e não tem um bom guiado, não tem uma pessoa que está liderando, que ajuda o grupo a entrar num consenso, isso pode ser um problemão, tá? Aí, o que mais a gente pode conversar sobre essa questão da interação? Olha, você tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, compartilhar interesses semelhantes, que isso é fundamental. Por exemplo, a gente que trabalha com cultura chilena e gastronomia, se a gente vai fazer um tour para Vinha del Mar Valparaíso, e a gente está com um grupo, e a gente direciona esse grupo de acordo com aquilo que eles gostariam de fazer no sentido, por exemplo, gastronômico, a gente pode levar o passageiro para um restaurante que é uma picada, que é como se fosse um restaurante típico, identidade nacional, que pode ser um restaurante que está no alto da montanha, com aquela vista maravilhosa de Valparaíso, ou pode ser um outro restaurante que está na caleta de pescadores, entendeu? Então, isso a gente só consegue estando num grupo pequeno que está coeso, que a gente consegue entrar, eu diria, em sintonia com essas semelhanças do grupo, tá? E aí, outra coisa que é legal, às vezes acabam surgindo realmente verdadeiras amizades, né? Porque às vezes, quando você conhece um grupo pequeno, de repente a gente tem muito dois casais, junta dois casais de uma agência, dois casais de outra, ou dois casais que vêm direto, tal, conversa com todo mundo e a gente consegue entrar num acordo para poder desenvolver um tour mais personalizado, que é em grupo, mas um grupo pequeno. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas têm um monte de coisa em comum, ou se desenvolve eu diria, uma verdadeira flexibilidade no sentido de posicionamento para que as pessoas se integrem. E isso, obviamente, depende muito de como você direciona isso. E, claro, as pessoas também ajudam, né? Outra coisa legal que eu acho que é muito bacana com respeito a essa questão de uma coisa mais personalizada, grupos pequenos, que eu coloquei aqui, guias especializados. Por quê? Gente, imagina o seguinte, se você vai para um outro país, você quer conhecer essa cultura, a primeira coisa fundamental é que você pode passar por um lugar num destino, por exemplo, Santiago Centro. Eu vou para Caia Bandeira. Caia Bandeira, todo mundo vai, entra na internet já, Caia Bandeira. Você sabe que é uma rua colorida, que você tá passando por aí, mas se você tem um guia especializado do lugar, ele vai te contar várias coisas sobre essa rua e vai te levar para vivenciar coisas que você encontra nesse lugar que provavelmente você passaria por isso sem perceber. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente de vez em quando faz o tour e passando pela Caia Bandeira, tem um bar que é muito antigo, que você olha pro bar, você não dá nada, é um boteco, na verdade, né? E quando a gente tá fazendo o tour, tem um personagem sentado, sempre o cara tá ali, sentado no banquinho dele, lá na mesinha dele, que eu digo que é o lugar de patrimônio humano dele, e ele tá lá tomando uma bebida que se chama cola de mono. E, gente, se você vai sozinho, passando pela Caia Bandeira e não tem noção nenhuma do que é isso, você perdeu uma informação cultural, você perdeu a importância, a oportunidade de sentar nesse lugar, tomar uma cola de mono e entender um pouco da história por trás dessa bebida. E vocês imaginem como é enriquecedor você conhecer o país através de experiências. E por isso que eu digo sempre que depende da experiência que o cliente quer vivenciar, porque quando o cliente vai com um grupo grande, é impossível que o guia possa parar com ele com 30, 40 pessoas num bar para poder tomar uma cola de mono, entende? Então você tem que colocar em peso e medida o que é mais interessante para você. Num determinado dia, ter um pouco mais de informação. Ou você prefere ir sozinho, falar, eu vou pagar um free tour, ou eu vou pegar um tour gratuito, ou eu vou num grupo grande que é mais barato, tal. E aí eu sempre digo, depende do que você quer vivenciar, de como você quer aprender sobre esse lugar, né? Então, essas coisas são coisas que são importantíssimas, que a gente, de repente,
volta para casa e fala, puxa, que legal, olha, eu fui naquele lugar e eu experimentei uma bebida que tem essa e essa e essa história. E, gente, não tem nada mais espetacular do que você buscar algo que tem a ver com você. Se você não gosta de beber, por exemplo, a gente tem cafeterias, e aí você vai entender o porquê dos cafés com pernas e, enfim, mil coisas, né? Por isso que eu acho que é muito legal a gente buscar entender o território, ver quanto você quer investir, buscar que experiência você quer vivenciar para que você possa efetivamente ter a experiência mais personalizada de acordo com o que você está buscando. E isso, gente, não é balela. Dinheiro é tempo e é muito importante que você possa aproveitar esse dia, porque, obviamente, às vezes, no geral, as pessoas vêm, em média, 4, 5 dias para Santiago, às vezes até 3, né? Então, você tem que... O tempo é muito importante e o que você vai fazer dentro disso, quando você tem um tour desenhado especificamente para fazer o que você quer, é nesse sentido, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma família que está chegando agora, que é uma família com crianças, é uma bebê de 1 ano e meio e uma criança de 5 anos. O casal vem com a babá para poder dar um apoio para eles poderem curtir e desfrutar. Olha que maravilhoso, eles sabem exatamente o que eles querem fazer. A gente ajudou eles a montar uma série de coisas com respeito à questão do roteiro deles, e a gente vai fazer um tour personalizado focado para criança. E se isso fosse feito numa empresa com um ônibus de 20, 30 pessoas, seria impossível. Mas eles não vão estar com a gente todos os dias. A gente vai fazer 2 dias importantes focados no que é legal para eles e vai ajudar eles a fazer algumas coisas sozinhos. Então, por isso que eu falo, depende do que você quer fazer, aonde você quer focar a tua energia, aonde você vai investir esse dinheiro para fazer as coisas darem certo de acordo com o que você está buscando, tá? Vamos lá. Outra coisa que é importante... Uma coisa que eu acho que é muito legal, quando a gente tem, ainda relacionado com essa coisa dos grupos pequenos ou personalizados, a autenticidade do que você está vivenciando, tá? Que é justamente isso que eu tô falando para vocês. Não com todo mundo a gente vai sentar para tomar uma cola de mono. Não com todo mundo a gente vai ter aquela situação de estar com uma criança e fazer um museu específico para criança ou ir numa vinícola que está relacionada com criança. E aí, quando a gente tem essa experiência autêntica relacionando com aquilo que você quer viver, gente, certamente isso pra mim não tem preço. E não é só pra mim não, eu tenho certeza que pra você também. Quando a gente entende o que a gente tá buscando e foca nessa questão, é muito importante. Outra coisa, a flexibilidade, né, que eu já falei pra vocês, eu vou contar pra vocês uma coisa que é muito legal. Por exemplo, quando a gente faz Vinha da Mar Valparaíso, a gente tem em Vinha da Mar Valparaíso muitas coisas pra mostrar, é um tour maravilhoso, eu sempre digo, bem feito é espetacular. E quando a gente tem as famílias, a gente procura entender cada família, o que ela tem interesse, como é que ela está buscando vivenciar aquele território. Óbvio que a gente mostra para todo mundo as mesmas coisas, só que de forma diferente. Então, para alguns a gente vai até a beira do mar e mostra determinadas coisas, para outros a gente vai mostrar aquela praia de uma maneira diferente. Então, essa flexibilidade é muito positiva quando a gente viaja com um grupo pequeno ou com um grupo personalizado. E aí eu digo, aonde você acredita que você vai ganhar mais? Se você, por causa de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 60 reais, 100 reais, 200 reais, fizer uma opção diferente num dia específico e o outro dia você ter um tempo maior, livre para você fazer outra coisa. Não é melhor? Então, a gente tá buscando sempre esse equilíbrio de coisas, né? E eu acho que é super importante a gente falar nisso. Outra coisa, a questão do foco. Você ir exatamente onde você quer e ganhar o tempo que é necessário para aproveitar outras coisas, que é justamente o que a gente tá falando, né? Então, gente, não tem coisa mais interessante do que você focar na riqueza da tua experiência, na excelência do teu tempo e na inversão do teu dinheiro de acordo com aquilo que você quer experimentar. Assim, isso pra mim é um negócio que é impensável, tá?
Não dá para fazer de outra forma. Outra coisa que a gente pode dizer é a questão do acesso a lugares exclusivos. E isso é um negócio que é muito legal. Outro dia eu fui fazer um tour com um cara que trabalha em Valparaíso, que é um cara que trabalha de uma forma muito bacana. Quando a gente tem passageiro que fica hospedado lá, a gente sempre sugere esse apoio. Ele levou a gente num lugar que só ele tinha a chave. Ou seja, existem coisas que você só pode fazer quando você tem um grupo pequeno ou quando você tem um grupo que tem um acesso a determinadas oportunidades que não todo mundo tem. Isso não está relacionado com dinheiro somente, tá, gente? Óbvio que se a pessoa tem recurso e pode pagar determinada coisa, é muito mais fácil ela ter acesso a um lugar específico num determinado setor. Mas às vezes não tem a ver com dinheiro. Às vezes tem a ver com os vínculos, os links que a gente como empresa tem com um determinado território. E isso é muito legal, porque, obviamente, a gente consegue melhorar a experiência desse cliente usando essa flexibilidade e essa logística de gestão de pessoas que a gente não pode deixar de colocar, que é importantíssima, tá? Outra coisa, gente, a questão do conforto, né? Isso é outro negócio que é importantíssimo, por exemplo, de você não estar com um carro, sei lá, de qualquer jeito, o motorista que não tá bem alinhado, que não tem conhecimento. Conforto eu tô associando não só o conforto da estrutura do carro que te leva, senão que também todo o conforto de você ter alguém capacitado para te receber. E eu sempre digo, os problemas podem acontecer, mas quando a gente tem uma equipe que está preparada para resolver problemas, isso é um negócio que não tem preço também, gente. É um negócio maravilhoso. Eu vou até contar uma história para vocês. Um dia, eu falo, a gente às vezes tem certas intuições, né? Um dia eu tinha um passageiro que tinha um trânsito para Vale Nevado. E era 6 da manhã, eu fico super ligada. E eu falei, putz, vou mandar uma mensagem para esse cara para desejar para ele uma boa viagem para subir pro Vale Nevado. E eu mandei uma mensagem para ele, era 6:05 da manhã, e ele falou para mim, Karina, olha, meu motorista não chegou. Eu falei, pode deixar, deixa eu ver o que aconteceu. Aí eu liguei para minha transportista, que é uma das pessoas, né? A gente tem 2 transportistas maravilhosos, a Valéria e o Inácio, e ela falou, pode deixar que eu vou ver o que tá acontecendo. O que tinha acontecido? Os caras tinham assaltado o cara. E aí, imediatamente, a gente resolveu o problema. O passageiro percebeu que eu falei, ó, tá acontecendo isso, a gente vai buscar a solução, pode ficar tranquilo que a gente em 20 minutos, meia hora resolve o problema. E foi justamente o que aconteceu. Então, quando a gente tem uma cercania para poder ajudar esse passageiro, é um negócio que é muito bom, né, gente? Além de, eu sempre falo para vocês, ninguém é perfeito. Pode, de repente, ter um dia que tem uma situação que a gente esquece um detalhe, por exemplo, esquece um snack, ou passa alguma situação, mas se você tem a flexibilidade, o posicionamento de falar, olha, passa lá e compra alguma coisa para poder beneficiar essa pessoa, entrega isso ou aquilo, isso para mim é uma vantagem que tours massivos, grandes, ou a pessoa sem tour não tem como fazer, entendeu? Então essas coisas são importantes, né? São vantagens que fazem esses tours personalizados experiências inesquecíveis. E isso para mim é um negócio assim que não tem como não refrisar. É muito legal quando a gente tem a possibilidade enriquecedora de terminar uma viagem em que o passageiro se sente feliz e volta para casa, e o melhor, volta e indica o nosso trabalho, porque a gente está preocupado que esse cliente sinta exatamente isso, tá? É muito importante isso, tá bom? Hoje, por exemplo, essa família com as crianças está chegando, o Sebastião estava indo buscá-los e ele me falou, olha, tá com um acidente na autopista, eu tô em caminho. Eu mandei um print para passageiro, eu falei, ó, o Sebastião tá indo, até vocês saírem, ele vai estar aí, podem ficar tranquilos, entendeu? E eu já acho que é muito importante porque o passageiro se sente seguro, né, gente? De você ir mostrando para ele o que tá acontecendo, enquanto a gente pode ir dando esse apoio. No final, o Sebastião chegou, esperou eles um tempão, porque eles tiveram um problema com a mala, e assim, foram pro Airbnb que eles tinham, e isso para mim é, assim, fundamental, a gente poder ajudar
e poder assessorar. E a mesma coisa a equipe que trabalha com a gente através do Inácio, a equipe que trabalha com a gente através da Valerie, quando a gente tem alguma situação no aeroporto, eles sempre estão dispostos a ajudar. Então é muito importante isso, gente. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Quais são os benefícios de participar desses tours mais personalizados, economia de tempo, né? Maior flexibilidade, maior conhecimento da cultura local e todas as coisas que a gente falou aqui para vocês que realmente fazem completamente a diferença. Muito obrigada, viu, pessoal? Vem escapar com a gente. Vamos embora. Tchau, tchau.